Hoje completa 200 anos que a família real portuguesa retornou a Portugal. Mas você sabe o porquê que eles vieram? Quem os ajudou? Como isso teve influências nas transformações do Rio de Janeiro? E por que voltaram para lá? Hoje, na série Máquina do Tempo, do jornal Ipiranga. Em janeiro de 1808, e com o apoio da Inglaterra, a família real portuguesa chegou ao Brasil. Cerca de 15 mil pessoas vieram com eles, o que totalizou cerca de 2% da população portuguesa da época. Eles se instalaram na capital do Rio de Janeiro e permaneceram durante 12 anos ali. Ameaçados pela invasão do francês Napoleão Bonaparte, a família real deixou Portugal para garantir que o país continuasse independente. Isso porque Napoleão decretou o bloqueio continental em 1806, determinando o fechamento dos portos aos navios ingleses. Portugal, que apoiava a Inglaterra e tinha grande relação comercial com esse país, não se submeteu ao bloqueio. Isso levou à invasão de Napoleão às terras lusitanas. Sendo assim, em outubro de 1807, Dom João e o rei da Inglaterra, Jorge III, assinaram um decreto que transferia a sede monárquica de Portugal para o Brasil. Foi dessa maneira que, em 1808, o Pacto Colonial, um acordo comercial entre a colônia e a metrópole, chega ao fim. Neste ano, Dom João instituiu a Carta Régia, a qual permitia a abertura dos portos a outras nações amigas, inclusive a Inglaterra. Diante disso, a economia do país alavancou. No entanto, impediu o desenvolvimento das manufaturas no Brasil. Isso porque grande parte dos produtos eram importados da Inglaterra. Os produtos ingleses tinham uma menor taxa alfandegária em relação aos outros países. Eles pagavam 15%, enquanto as outras nações cerca de 24%. Além da economia, o país, e sobretudo a capital, que até então era o Rio de Janeiro, sofreram diversas mudanças. Muitas obras de caráter público foram erigidas nesse período. Por exemplo, a Casa da Moeda, o Banco do Brasil, o Jardim Botânico, dentre outras. Esse período da história do Brasil influenciou diretamente o processo de independência do país. Isso porque em 1815, a administração do governo joanino extingue a condição de colônia ao Brasil. Foi assim que o país recebeu o título de Reino Unido de Portugal e Algarves, tornando-se a sede administrativa de Portugal. Esse fato deixou muito descontentes os portugueses que estavam em Portugal. Com isso, eles exigiam o retorno de Dom João IV, que por fim retorna a Portugal para a Revolução Liberal de Porto, em abril de 1821. Esse evento marcou o fim do período joanino. Em seu lugar, permaneceu seu filho, Dom Pedro I. O príncipe regente governou o país de 1822 a 1831, estabelecendo em 1824 a primeira Constituição do país. Quando Portugal exigiu seu retorno, ele se recusou a voltar para a metrópole. Sendo assim, no dia 7 de setembro de 1822, ele declara a independência do Brasil. E assim, se encerra mais um episódio de Máquina do Tempo. Boa noite. Boa noite.